Hoje a gente vai falar sobre regime de bens e planejamento sucessório, como esses dois assuntos se relacionam, como a gente precisa analisar, porque o regime de bens, ele impacta diretamente no planejamento sucessório de uma família. Especificamente, a gente vai falar sobre o regime da separação total de bens. É um regime que eu gosto bastante. Ele traz proteção patrimonial, não comunica qualquer dívida entre os cônjuges, e isso é ótimo. Ele garante essa transparência entre o casal, mas também essa divisão para em caso de eventual separação. Mas o que a gente precisa pensar, que a maioria dos casais, quando se casam, não pensam, é sobre a sucessão. Falando um pouquinho mais sobre esse regime da separação total, eu realmente recomendo, desde que ele esteja acompanhado por um pacto antinupcial totalmente personalizado e de acordo com a realidade daquele casal. Caso contrário, pode vir a ter problemas futuros, como, por exemplo, a desigualdade patrimonial entre os cônjuges, principalmente quando uma das partes abre mão da carreira profissional para cuidar da família. Essa pessoa pode ficar desamparada em caso de eventual divórcio. Em relação à questão sucessória, o regime da separação total de bens pode não ser o mais adequado. Eu vou explicar para vocês. Nesse regime, não há meação, que é aquele 50% do patrimônio do falecido. Se a pessoa falecer, o outro cônjuge não terá direito a essa parcela do patrimônio. Ele será um herdeiro e deverá concorrer com os outros herdeiros, por exemplo, com os filhos do casal. E muitas vezes esse cônjuge pode se tornar muito vulnerável nessa questão sucessória e nesse planejamento dessa família. E a gente não quer que isso aconteça. Além disso, eu quero aqui destacar a reforma do Código Civil, que está em tramitação no Senado. Então a gente precisa ficar ligado nessas atualizações, principalmente para quem está se casando agora ou para uma família que já tem um patrimônio e que precisa planejar como que vai ser essa sucessão. Na reforma, o cônjuge, seja qual regime de bens que você está casado ou vai se casar, você não será mais herdeiro necessário do seu outro cônjuge. Então, eles não serão herdeiros necessários. E nesse caso, fica um ponto muito crítico, porque ele não terá direito à meação e nem à herança. E sem testamento, isso pode ser um grande problema em relação ao cuidado do cônjuge em caso de falta do outro cônjuge. O patrimônio foi construído pelo esforço dos dois, mas juridicamente pertencia somente a um, ao João. João tinha conseguido um patrimônio de 20 milhões, já Maria só 3 milhões. Percebam a disparidade entre os dois. E isso vai ser um problema. Por quê? Depois de 50 anos juntos, eles vieram com uma situação que é muito comum. Se um de nós falecer, como é que vai ficar? A gente não vai querer pedir dinheiro para os nossos filhos. A gente quer tranquilidade e dignidade. E aí que tá o problema por este regime da separação total de bens. Há uma disparidade muito grande de valores entre os dois. E como cada um tem o seu patrimônio próprio, isso é um problema na sucessão que eu vou mostrar para vocês. Nesse caso, o que a gente precisa analisar primeiro para fazer um planejamento familiar? A primeira questão é: como seria a sucessão se um dos dois vier a falecer sem planejamento? Ou seja, sem um testamento, sem uma antecipação de herança. Como que seria? Nesse caso, por exemplo, a Maria, ela não tem direito à metade do patrimônio do João. Ela só tem direito à herança em concorrência com as 4 filhas. Então, como que ficaria nesse caso sem testamento? 20 milhões, que é o patrimônio do João, precisa ser partilhado com as 5 pessoas, que é a mãe e as 4 filhas. Então, a Maria teria direito a 1/5 desse patrimônio, que daria 4 milhões. Pensa só, um patrimônio de 20 milhões e mais de 60 anos de casado, ela só teria direito a 4 milhões. Percebam que não era isso que o casal queria, mas é isso que o regime de bens determina para um casal que se casa pela separação total de bens. E agora começa a análise de um planejamento para essa família. Vamos estipular uma questão em que haja testamento no caso para o João. O João faz um testamento e ali a gente vai dispor que 50% do patrimônio dele, que é a parcela disponível, ou seja, é aquela parte em que a pessoa pode destinar para quem ela quiser esse patrimônio. E nesse caso, ele vai dar 50% do patrimônio para Maria e o restante é a legítima. O restante é os 50% restante vai para as filhas. Então, nesse caso, trazendo números para vocês, 50% da parcela do patrimônio do João seria de 10 milhões, que vai diretamente para Maria, além dos 20% que ela teria direito da legítima, que seria 2 milhões, tá?
concorrendo com as 4 filhas. Então, num total, ela receberia 12 milhões. Já aumentou bastante o patrimônio e garantindo, assim, dignidade e segurança para Maria, para ela não ter que pedir dinheiro para as filhas quando o João não estiver mais aqui. Mas será que resolveu tudo mesmo? Por quê? Nesse caso, ela está herdando o patrimônio e quando há herança, incide o ITCMD. Então haverá uma alta carga tributária nesse caso. Mas será que existe como atingir um resultado econômico com menor tributação neste caso, em razão dessa alta carga tributária? Sim, tem a possibilidade e a solução é alterar o regime de bens. Mas por que alterar o regime de bens? Eu vou explicar para vocês. Como o regime da separação total de bens só há direito à herança e a herança incide o ITCMD, a gente precisa alterar para outro regime em que haja meação, porque sobre a meação não incide ITCMD. E assim, a gente vai conseguir concluir o objetivo da família, que é garantir mais patrimônio para Maria e sem um custo muito alto com isso. Então, a ideia é passar do regime da separação total para o da comunhão universal. Neste regime, só há meação. Então, ela teria direito a 50% do patrimônio do João. Não teria direito à herança. E é exatamente isso que a gente quer. Mas sempre tem aquela pergunta. O casal já tinha mais de 70 anos. Será que eles não deveriam ser obrigados a se casar pela separação obrigatória de bens? Afinal, eles estão alterando o regime. A resposta é não. Essa regra só vale para a pessoa que vai se casar, que já tem mais de 70 anos. No caso deles, eles vão alterar o regime. Então, não é necessário, né? Você não é obrigado a se casar pela separação obrigatória de bens. Agora, vamos implementar essa solução. Como eles alteraram para o regime da comunhão universal, através de um processo judicial de alteração de regime de bens que é rápido e é fácil nesse caso, eles conseguiram implementar rapidamente esse regime. E nesse regime, o patrimônio que era separado dos dois, pois João tinha 20 milhões e Maria 3 milhões, se tornou um patrimônio comum. Então, ambos têm 23 milhões, por ser comunhão universal. Como é que fica nesse caso? A Maria vai receber 50% desses 23 milhões, dando 11,5 milhões que ela consegue receber sem nenhuma carga tributária, que esse foi o principal objetivo nesse caso. E assim a gente conseguiu uma economia tributária de mais de 400 mil reais. A alteração de regime de bens garantiu o mesmo resultado econômico que o testamento propunha, só que com muito mais eficiência tributária. Afinal, garantimos a proteção patrimonial para Maria, as filhas continuam herdeiras, recebendo o patrimônio e conseguimos diminuir a carga tributária. E assim, eu quero encerrar com uma reflexão em relação ao planejamento sucessório e patrimonial, que um bom advogado precisa analisar. Desde o início, quando eu falei do caso da João e da Maria, nunca foi o objetivo principal deles ter uma economia tributária, tá? E isso nunca deve ser o objetivo da família. E a economia tributária foi uma consequência. O principal objetivo e a dor que essa família tinha era garantir, em caso de falecimento dele ou dela, que o outro tenha garantia de tranquilidade, segurança, que não precise pedir dinheiro para os filhos. Então, esse principal problema foi resolvido. Cada família tem o seu objetivo, a dor que você quer resolver. Qual é o medo dessa família? É falta de governança? É quem vai administrar a empresa? Como que vai ser a sucessão? A gente precisa entender o objetivo, que no caso é a dor, é um medo de um patriarca ou de uma matriarca, para conseguir realizar um planejamento sucessório eficiente que pare em pé, para que não tenha conflitos lá na frente. Eu acho que esse é o principal objetivo. E a questão da economia tributária é uma consequência. E o que a gente precisa garantir de ensinamento nesse caso que eu trouxe para vocês? O João e a Maria, eles tomaram uma decisão em 1980 de se casar pelo regime da separação total de bens. Mas tudo muda lá na frente, né? Como aconteceu. A família muda, o patrimônio muda, o planejamento precisa acompanhar isso. E esse é o principal objetivo de um planejamento sucessório, porque era uma coisa muito diferente em 1980. Hoje, em 2026, é completamente diferente. 4 filhas, um planejamento, um patrimônio, na verdade, muito alto, o planejamento precisa acompanhar isso. Se você se identificou com essa história, seja pelo regime de bens, pela questão sucessória, pela preocupação com o cônjuge sobrevivente, ou seja, também para revisitar um planejamento que já foi feito, nós deixamos o contato do escritório aqui na descrição do vídeo. É só você entrar em contato com a gente se você tiver dúvidas.